Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, não esquecer de compartilhar esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Então, como vocês viram no título do vídeo, o que o Flamengo de 2020 e as eleições no Vasco, São Paulo e Corinthians têm em comum? Bom, o que esses tópicos têm em comum é que eles são a prova viva de que o futebol brasileiro nunca vai se espanholizar, como muitos teóricos dizem. E por que isso não vai acontecer? Bom, o futebol brasileiro, os clubes, em sua maioria, eles são geridos por amadores. Não tem, apesar da maioria dos dirigentes serem bem-sucedidos como empresários ou em suas profissões, são geralmente pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas financeiramente, eles não sabem gerenciar o clube no qual eles estão presidindo ou estão na diretoria. E por quê? Porque, primeiro, eles muitas das vezes agem com o coração, todos ali são torcedores, né, daqueles clubes do qual eles estão presidindo, mas ao mesmo tempo eles sofrem muita pressão da política interna dos clubes, certo? Então, o tipo associativo, que é o que os clubes brasileiros hoje existem, né? São organizados, vamos dizer assim, na sua estrutura política, ele não permite que os times de futebol tenham grandes soberanias ao longo dos anos no país. Você dificilmente vai ver no Brasil um time ganhar, como o São Paulo conseguiu até em 2006, 7, 8, mas ficar muito tempo como o Bayern, tá anos, né, 9 vezes, se não me engano, campeão na Alemanha. O Paris Saint-Germain também, 5 em sequência. E por aí, a Juventus na Itália, né? E por que isso não vai acontecer? Porque nesses lugares os times são empresas, então tem um dono. Então dificilmente o dono ele vai tomar decisões baseados somente na paixão. Ele vai se influenciar pela paixão, sim. Ele vai ter cobrança dos profissionais que lá trabalham, mas antes disso eles vão pensar na parte administrativa e financeira do clube, certo? Do time. Então, dificilmente você vai ver um clube na Europa, principalmente na Inglaterra, na Alemanha e na Itália, e na França também, que o cara vai tomar uma decisão simplesmente porque a torcida está reclamando. Ele não vai tomar essa decisão, porque isso envolve a parte financeira. E no Brasil isso é diferente. Então, veja o exemplo vou dar o exemplo dos dois maiores clubes do Brasil, Flamengo e Corinthians, em termos de torcida. O Corinthians, depois do rebaixamento de 2007, a diretoria que hoje preside o Corinthians assumiu o clube e fez uma revolução. Trouxe Ronaldo, levou um time que tinha caído para a Série B a ser campeão mundial em 5 anos depois. O que aconteceu com o Corinthians depois de 2012? O ego dos dirigentes subiu a ponto deles se acharem mais importantes que o clube. O Andrei Sanches se tornou candidato a deputado, acho que até ganhou uma eleição em São Paulo, se eu não me engano, devido à sua influência política, né, dentro do governo do presidente Lula, que também era corintiano. Não sei por que o Corinthians se meteu em fazer, quer dizer, eu até sei, mas como eu não tenho provas, não posso acusar, mas o Corinthians fez o estádio para ter um estádio de Copa do Mundo, que a ideia era que o Corinthians vai pagar, e no final o governo não ia pagar, o Corinthians ia ficar com o estádio de graça, o povo que ia pagar essa conta. Só que tudo mudou, o presidente não mudou, não é mais o Lula, mudou também a ideia política do Brasil, e aí o Corinthians agora está com a dívida de 1 bilhão só do estádio, fora as dívidas que já tinha,
e está praticamente inviável. E quem é o presidente hoje do Corinthians? O mesmo que há 10 anos atrás, praticamente, fez o Corinthians ganhar o mundo e trazer Ronaldo, contratar Alexandre Pato, que na época foi a maior contratação do país, né? Mas por quê? Porque a grandeza, o que ele conseguiu, o poder que ele adquiriu quando se tornou o presidente, que levou o Corinthians a ganhar uma Libertadores e um Mundial, fez com que ele se tornasse uma figura maior do que o clube, ou na cabeça dele maior do que o clube. E hoje, esse mesmo dirigente está levando o Corinthians para o buraco. E o Flamengo de 2020 é um outro exemplo disso. A diretoria do Flamengo em 2019, todo mundo enaltece a diretoria, o departamento de futebol do Flamengo pela contratação do Jorge Jesus. Mas lembrando que essa mesma diretoria, ela escolheu o Abel como primeiro treinador dela. Sendo que o Abel não vinha de nenhum trabalho, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, que justificasse a contratação dele pelo Flamengo, né? A escolha do Abel foi pura e simplesmente porque no ano anterior o Palmeiras foi campeão com o Filipão. E aí, qual foi a ideia do Flamengo? Tem que trazer um técnico experiente que consiga dominar o vestiário, que era a especialidade do Abel. Pois bem, montou-se um timaço, o Abel tinha resultado, mas o Flamengo não jogava. Todo mundo criticava o Flamengo do Abel por ele não jogar. Abel foi demitido não, pediu demissão e veio o Jorge Jesus. Não pensem vocês que o Jorge Jesus também foi a diretoria pensou. Não, ele foi oferecido ao Flamengo. Vamos arriscar. E deu certo. Foi o ano mágico do Flamengo. E aí, o que aconteceu? O Flamengo, a diretoria do Flamengo, ela é composta por vários grupos políticos de dentro do clube. Tá certo? Então tem gente de todas as esferas políticas do Flamengo e que, para conquistar a vitória, o presidente Landim teve que dar alguns cargos para esses grupos. Um deles foi o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Só que com o sucesso do Flamengo de 2019, o Marcos Braz ficou maior do que os dirigentes que tecnicamente ou teoricamente faziam parte da chapa que ganhou a eleição. Então o grupo que comanda o Flamengo, que pertence ao grupo político original do presidente Landim, eles são contra o Marcos Braz. Não porque o Marcos Braz não faz um bom trabalho, pelo contrário, é porque eles têm medo de, na próxima eleição, o Marcos Braz ou o grupo do Marcos Braz colocar um candidato à presidência do clube e que tirem eles do poder. Tá certo? Então, esse é o grande dilema do Flamengo. E aí tá essa briga. Então, o que aconteceu? No final do ano passado, teve aquele problema da premiação, em que teve vazamento, não teve, aí escolheram um bode expiatório, mandaram o Pelaipe embora. Essa foi só a primeira das muitas pataquadas que essa diretoria fez para minar o trabalho do Braz. Quando o Jorge Jesus foi embora, a renovação tinha acontecido há um mês antes. E por que ele foi embora? Porque ele começou a ter influência da diretoria, se aproveitando do Covid-19, né, do coronavírus, e demitiu vários funcionários, incluindo ali o nutricionista, mandou gente que era da confiança do Jesus embora. E aí, com isso, o Jesus ele já estava com saudade da família, não podia visitar a família com todo esse problema do coronavírus, e com todo esse problema político que ele tinha que enfrentar no Flamengo, ele preferiu voltar para a terra dele, que é para enfrentar esses problemas, é melhor enfrentar lá perto da família. Tá certo? E aí, depois disso, veio a saída do Rafinha, aí veio a contratação do Domenech. A diretoria, que é do grupo do presidente Landim, foi contra a contratação do Domenech. Eles já queriam um treinador. Se eu não me engano, eles queriam ou o Renato ou o Rogério Ceni, já naquela época. Só que o Marcos Braz não queria, e é aquilo, o presidente deu carta branca ao Braz por ele ter sido o cara que escolheu o Jorge Jesus
e que deu certo. Então ele meio que o Marcos Braz venceu essa queda de braço por um momento. Mas desde o primeiro dia do Domi no Flamengo, o Domi já vinha sofrendo fritura dessa diretoria, certo? E aí culminou na saída dele 3 meses depois da chegada dele. Então vocês vejam aí que os dois clubes mais populares do Brasil passam pelos problemas que estão simples e puramente por causa de ego. Os caras não estão preocupados com os clubes, eles estão preocupados em continuar no poder e em evidência, tá certo? E aí a gente vai para as eleições no Vasco. O que aconteceu nas eleições do Vasco nesse sábado? O Vasco, enquanto os grupos políticos que estão lá concorrendo à eleição não colocarem na cabeça que o Vasco tem que ser maior do que o problema que eles têm, né, o ego que eles têm, o Vasco vai continuar sofrendo, tá certo? O Vasco é o único time no Rio de Janeiro, por exemplo, que ainda tem capacidade de dividir estádio com o Flamengo, por exemplo, num clássico. Os outros dois, o Fluminense e o Botafogo, só se tiverem numa fase muito boa. Tirando isso, não tem outro rival no Rio de Janeiro que divida o estádio do Maracanã com o Flamengo. Ou seja, o Vasco tem uma torcida engajada, o Vasco tem uma história gigantesca e os caras estão preocupados quem vai ser presidente, quem que vai mamar mais na teta do Vasco. A verdade é essa. A ponto de eliminar para a eleição mudar de... Ou seja, o Eurico morreu e todo mundo botava a culpa no Eurico. E o Eurico não está agora. E está do mesmo jeito que ele estava antes. Ou seja, ele morreu, mas a velha política e tudo que influencia o Vasco está lá dentro. E isso não vai permitir que o Vasco vá para frente. A não ser que o cara que ganha a eleição consiga, através dos meios próprios, numa briga gigantesca, colocar bastante dinheiro no clube, e aí os caras não vão ter como brigar, que é o que acontece com essa diretoria do Flamengo hoje. Muita gente ainda não está batendo nessa diretoria porque os caras estão ganhando. A partir do momento que começar a perder, a voltar a ter dívida, porque é possível que volte a ter dívida com o time que o Flamengo tem, vai voltar todo mundo a brigar e tirar os caras do poder. E é o que vai acontecer com o Vasco se não aparecer um salvador da pátria, tá certo? Então por isso que por essas razões, né, desse vídeo, o São Paulo também está vivendo uma situação parecida, vai ter eleições mais para frente. O São Paulo, a situação do São Paulo é meio parecida com o Corinthians. Os caras que estão no poder hoje foram os caras que governavam o São Paulo na época do São Paulo Soberano, que ganhou basicamente tudo de 2005 a 2008, né? Foi campeão da Libertadores, Mundial, 3 brasileiros, chegou a outra final de Libertadores, mas perdeu para o Inter. Então, assim, era um timaço. Inclusive o Rogério Ceni, à época, disse que a meta do São Paulo era superar o Flamengo em termos de torcida. E veja hoje, o São Paulo está 8 anos sem ganhar um título. Por quê? Porque os caras acham que por eles terem feito há 10 anos atrás o São Paulo soberano, que eles sabem, eles têm a fórmula para fazer o São Paulo campeão novamente. Eu acho que a prova disso é o São Paulo estar na fila todo esse tempo. Então, assim, para aqueles que acreditam que o futebol brasileiro vai se tornar um campeonato onde só Flamengo e Corinthians vai ser campeão, ele precisa muito estar alheio ao que acontece nos clubes do Brasil. Isso não vai acontecer tão cedo, porque os próprios dirigentes não aceitam isso, tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo aí para esclarecer essa confusão que tá tendo, que eu vi esse link, né, da eleição no Vasco, o problema no Vasco, no Corinthians, no São Paulo, e agora o Flamengo, que mesmo depois de um ano mágico, tá sofrendo aí com essa crise política aí, interna, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários aí, o que vocês acham. E claro,
Antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!